Obrigado, gente, muito obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero compartilhar com você Eclesiastes capítulo 7, 29. Quero que você abra a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 7, verso 29. Assim cheguei a esta... Eu quero na RA, por favor. Glória a Deus. Isso. Eis o que tão somente achei. O que Deus fez... que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Vou ler de novo. É só o 29. Eis o que tão somente achei. Que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Aleluia. Esse texto é intrigante. Esse texto é muito intrigante porque ele mostra que a criação foi perfeita. Você sabe disso. Eu não precisaria nem frisar isso, mas a criação foi perfeita. Tudo que Deus fez foi muito bom. Da parte de Deus ele não falha. Mas você vê que o homem, ele se meteu em astúcias. É bem interessante a gente sempre lembrar esse aspecto divino, porque Deus, ao nos criar, ele não criou robôs. Ele não criou pessoas que não têm volição, pessoas que não têm as suas próprias decisões. Pelo contrário, Deus nos criou da forma mais perfeita possível. A Bíblia diz que a gente foi criado em glória e perfeição. E Ele de fato deseja que nós o amemos como filhos amados. Como filhos amados, como filhos que querem, que desejam a sua presença. Tem um texto na Bíblia muito interessante, que ele fala assim: filho meu, me dá o seu coração. Ele deseja que você o ame, e de forma espontânea. Ele não quer nada forçado. Ninguém gosta de nada forçado, não é verdade? Nós queremos os sentimentos das pessoas, nós queremos de uma forma tão natural. E Deus não é diferente. Deus, ele quer o nosso sentimento para com Ele, de uma forma plena, perfeita. Você precisa entender que religião não salva ninguém, e a religião de fato, ela coloca o homem em algumas confusões. Mas a verdadeira religião, eu sei que está escrito que é você tomar cuidado dos órfãos, das viúvas e assim por diante. Mas quando você fala em amar ao Senhor, Ele quer que você faça isso de coração, que você o ame com todo o teu ser, com toda a força do teu ser, com todo o seu entendimento, porque Deus é intenso. Deus, ele não gosta de coisas mal feitas, só um pouquinho. Ele quer que você o ame de uma forma completa, da mesma forma que Ele ama você. Amém? Eu estava fazendo umas pesquisas e eu sei que nem todos hão de concordar comigo. Existem algumas linhas de pensamentos e outras linhas científicas que dizem que a Terra tem milhões de anos. Mas a Bíblia, ela fala de algumas coisas muito interessantes. E se você ler o livro de Gênesis, você vai ver que não tem nada a ver com a narrativa que foi até te passada pela escola. Tá? Eu não vou entrar nesse aspecto hoje, para não deixar muito você confuso. Mas a Terra não tem milhões de anos. A Terra tem um pouco mais de 6.000 anos. A Bíblia, ela mostra isso, desde a criação, até os eventos, a lei, a graça, até os momentos que vão se cumprir, inclusive cumprindo o tempo da profecia, a volta de Jesus e todos os acontecimentos escatológicos, eles estão marcados com o tempo, eles estão atrelados a um tempo. E se você pensar um pouquinho, só para você pensar que eu fiz uma atualização, não é? Mais ou menos 2.000 anos de Adão até Noé, você vai ver que é o relato bíblico. De Adão até Noé dá mais ou menos 2.000 anos. De Noé a Jesus dá mais ou menos 2.000 anos. E de Jesus até hoje dá um pouco mais de 2.000 anos. Então a Terra tem mais de 6.000 anos. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que nós precisamos ficar sempre com a verdade.
E a verdade sempre vai nos guiar a lugares maiores. Eu estava pensando algumas coisas são tão importantes você aprender e ter ela no seu coração, porque a verdade ela vai guiar você de uma forma cristalina. Ela vai te mover inclusive nos seus propósitos. Quando você aprende algo errado, você vai ser guiado de forma errada. É interessante aquela passagem que o Céu Fernandes leu, não é? Justamente dizendo, os discípulos tentam expulsar um demônio, eles não conseguem, e eles chegam para Jesus e falam assim, as pessoas lá falam assim, não conseguiram expulsar o demônio do meu filho se lança no fogo, na água, ele tem demônio, seus discípulos não conseguiram. E quando Jesus fala assim, depois eu vou ler esse texto, Jesus fala assim, ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou ter que suportar vocês, né? E ele fala uma série de coisas, mas ele fala, mas esta casta só sai com jejum e oração. Aí quando você vai ver o significado de casta, é gênus, não tem nada a ver com o Espírito, nada a ver com o Espírito. Jesus nunca falou que um espírito mais forte precisa de mais jejum e oração para você conseguir expulsar. Quem expulsa um espírito é o nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus. Mas o que Jesus ensina naquele momento é justamente a casta, ou seja, o gênus, a genética. Talvez você tenha uma linhagem na sua família que passou até para você incredulidade. Talvez a tua forma de ter sido educado te trouxe até esse momento. E talvez você carregue uma herança dentro de você que às vezes não deixa você romper. Então ele diz assim, essa casta, esse gênus, essa genética de vocês, incrédulos e perversos, só pode romper com jejum e oração. Nós vamos entrar num entendimento maior sobre jejum e oração, que nós precisamos entrar em jejum e oração intenso. Cada um vai fazer de acordo com a sua possibilidade, mas você vai entender que o jejum ele vai depurar impurezas das nossas vidas, vai tirar alguns demônios. Eita, como assim, pastor? Vai tirar algumas coisas. Sabe, coisas que ficaram incrustadas em você durante 30, 40 anos, você não sabe porque você age daquele jeito, mas está em você. Algumas castas, não de demônios, mas do teu jeito, da tua genética, da tua linhagem, da tua família, do teu clã. Pastor, nós não fomos inseridos numa nova raça. Sim, a Bíblia fala, Pedro fala que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Nós fomos de fato inseridos numa vida nova, só que você carrega algumas coisas que você precisa se livrar. E você há de convir comigo que são pesos na sua vida e na minha vida. A sua educação, pensa bem, o seu jeito de agir, a sua forma, tem coisas que travam você e nós precisamos aprender isso. Tem coisas que impedem até Deus fazer milagres nas nossas vidas, porque a gente ainda tem um jeito incrédulo de ser. A gente acredita pero que no mucho. Pouquinho, né? A gente acredita, mas até um certo ponto. E eu fico perguntando, Deus quer romper na nossa vida milagres? Um amém, um aleluia, tá bom. Deus, eu vou continuar para você, Deus quer romper na sua vida. Você não está acreditando muito, eu creio por você, tá bom? Deus quer romper, Deus quer fazer. Porque eu acho que você já teve uma pergunta para você mesmo. Você já pensou no nível de palavra que nós temos? Sim ou não? Temos um nível de palavra alta de fé? Agora responda, fé, milagres, curas acompanham esse nível? Responda, não. Então nós precisamos questionar, há um questionamento. Deus falou que a gente faria obras maiores, você já fez obras maiores que Ele? Então tem coisas a ser rompidas. Então esse texto é muito interessante, Eclesiastes 2:9. De novo lá. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas
astúcias, confusão. Coloca aí para mim Efésios 2:9. Significa que ele foi criado, Adão foi criado. Efésios não, Eclesiastes, perdão. O texto que nós lemos agora há pouco, irmãos, por favor. Isso. 7:29. Eis que tão somente achei o que Deus fez, o homem reto. Você acredita que Deus fez o homem reto? Quando você pensa um pouquinho na criação, volta lá na criação. Adão, ele tinha, irmãos, uma plena comunhão com Deus. Quero que você pense sobre isso, uma plena comunhão com Deus. E Adão tinha um corpo perfeito, você precisa lembrar disso. Ele tinha, de fato, algo maravilhoso, que fazia com que ele tivesse uma plena comunhão com Deus. O espiritual, ele conhecia Deus. Deus vinha, segundo o relato, na viração do dia, para visitar Adão, para conversar com ele. E ele tinha uma comunhão perfeita com Deus. Mas ao mesmo tempo, ele tinha também uma conexão física com a natureza perfeita. Porque nós vemos os relatos de que não eram coisas só espirituais. Haviam coisas naturais também. Havia tudo o que ele precisava. Com certeza havia água fresca. Com certeza havia rios cristalinos. Com certeza os animais não eram agressivos. Com certeza não tinha leite de caixinha, não é? Nem refrigerante, nem Coca-Cola, porque isso aí faz tudo mal, né? Mas coisas boas tinha lá, com certeza. Agora, o homem, ele entendeu, ou ele caiu no conto do vigário, perdão, os vigários, ele caiu no conto da carochinha, melhor dizendo, e foi enganado. Então o homem se metendo numa confusão, ele chega numa conclusão de que comendo do fruto, ele conheceria ou ele teria um julgamento perfeito do que é bem e mal. E não teve, né? Não teve, você vai ver, ele não conhece nada, pelo contrário, aquela conexão perfeita que ele tinha com Deus, vai embora. E a única coisa que ele consegue manter com Deus é uma conexão no natural, pelas coisas que ele podia ver, sentir, ouvir. O único caminho que ficou mantido para Adão foi o quê? Os sentidos. Então, você vai perceber que isso trouxe uma desgraça para a humanidade. Você conhece esse fato. Então nós precisamos entender que a humanidade hoje, ela continua se metendo em grandes confusões, grandes astúcias. Quanto mais a humanidade se afastar de Deus, mais confusa ela vai viver, mais longe de Deus, mais perturbada, mais confusa ela vai viver. Eu quero dizer a você, eu sei que você já sabe, mas você precisa lembrar, a tua salvação está em Deus. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais pleno você vai se sentir. Existe um clamor no seu coração, existe um clamor no coração de todo homem, toda mulher, justamente percebendo o quanto eles estão longe de Deus. E se você entender isso, se você perceber isso, quanto mais você se aproximar de Deus, mais Deus vai poder fazer por você. Amém? Amém, gente? Existe um caminho de volta. Existe um caminho da espiritualidade verdadeira. Existe um caminho de voltar ao sobrenatural. Existe um caminho que nós perdemos. Existe como recuperar esse caminho. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e perceber que existe uma maneira que Deus quer fazer em cada um de nós, em recuperar o Éden nas nossas vidas. Deus quer recuperar essa conexão, meus irmãos. Deus quer recuperar. Pastor, mas eu não fui. Quando nós nos entregamos a Cristo, nós já não estamos recuperados. Deus, a obra da cruz já fez tanta coisa. E claro que você já tem livre acesso ao Pai. Claro que você foi justificado. É claro que a graça te alcançou. Amém. A questão
é que você precisa entender que tem um caminho de crescimento, um caminho de volta, um caminho de, o que a Bíblia fala, de negar-se todos os dias a si mesmo, tomar a sua cruz, começar a fazer um trabalho. Se não fosse assim, Paulo não teria dito para nós enchermos a nossa mente com a sua palavra. Se não fosse dessa maneira, ele falou, gente, empurra com a barriga até Jesus voltar, que está tudo bem. Não foram essas as instruções. Concorda comigo? A instrução é que você deve viver a vida de forma que o agrade. A instrução é que você deve viver a vida de forma que glorifique o nome de Jesus. A instrução é que você encha-se da sua palavra. A instrução maior para os crentes, sabe qual é? Uma vez que o teu corpo vai ser arrebatado no dia do Senhor, você tem que guardar ele em santidade, certo? A sua alma, ela já foi salva por Cristo. A Bíblia fala que você, aquele que está em Cristo, é nova criatura. A Bíblia fala em Jeremias que ele nos daria um novo coração, espírito, amém? Agora tem um caso sério, é a nossa mente. A nossa mente, ela precisa ser salva todos os dias. Pastor, como assim? Romanos 12. Eu rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que, e somente assim, você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é um caminho de volta que todos nós precisamos fazer. Quem está entendendo? É um caminho de volta, é um caminho de renovação da mente. Acreditem no seu pastor, acreditem na palavra de Deus. Este é o maior trabalho que o ser humano vai ter na terra. Vencer a si mesmo. O grande problema de todos nós somos nós mesmos. Tanta gente quis dizer que o problema era o diabo. O diabo não é mais problema. A gente nem cita o diabo aqui. Eu acho que a gente precisava cantar alguma canção só para lembrar dele, não sei. Tem alguma canção que fala do diabo? E não precisa, né? A gente nem fala do diabo porque não tem mais razão. Ele não tem mais nem relevância. Você já reparou que a gente não fala? Porque o diabo, ele se torna fraco diante do poder de Deus. Você sabe disso. Agora o teu grande problema é você mesmo, é a tua mente. É a tua mente, é onde nós vamos lutar a vida toda. É onde a gente precisa, como eu disse na semana passada, trocar o software. Não adianta atualizar. Eu não vou falar o nome aqui, senão vai tomar strike no YouTube. De novo, né? Vocês tratam de apagar o que eu falo de besteira aqui, viu? O problema é da mídia aí. Mas não adianta atualizar o Windows. Ai, sorry. Ai, Jesus. É maior do que eu, não consigo falar. Não adianta atualizar, tem que trocar o programa, entendeu? Quem está entendendo? Interage aí, meu. Fala alguma coisa. Não adianta atualizar, é uma troca. Então é uma troca, é uma substituição. Lembra que eu falei na semana passada? Deus quer trabalhar uma doutrina maravilhosa que a igreja muitas vezes desconhece, que chama substituição. A gente tem que entender que o Cordeiro perfeito é Jesus. Irmãos, nós não conseguimos por nós mesmos. Agora, quando a gente confia na justiça que foi impetrada por Cristo na cruz, a gente descansa em Cristo. E qual o nosso trabalho? O nosso trabalho é trocar o software. O resto da vida você vai precisar. Tira as ideias ruins. Será que você tem ideia ruim aí na sua vida? Será que você tem ideia de pequenez? Você tem ideia que você acha caro as coisas? Você fala assim, nossa, que barato, mas você torce o dedo aqui atrás e esconde assim. Tem gente que tem um problema com isso. Por quê? Porque a mãe e o pai falou que tudo é caro, que tudo é difícil. Eu vi um vídeo essa semana onde o moço explica, né?
explicando que quando você tem um filho pequeno e ele pergunta: pai, por que você está saindo para trabalhar? Aí todo pai responde assim: não, porque o papai tem que pagar as contas, tem que pagar para a gente ter comidinha. Não tem nada a ver. Você vai trabalhar é para ajudar a mudar o mundo. O salário vem por consequência. Mas o que foi impetrado no coração do brasileiro é que a gente trabalha por salário. A gente deveria trabalhar por propósito. Peguei você. O salário é consequência. Dinheiro vem por aquilo que você desempenha bem, seja o que você fizer. Mas é uma mente errada, porque a gente fica escravo. Quem não ficou escravo já do seu trabalho? Você fala assim: não vejo a hora quando chega dia 30 ou dia 5. Oh meu Deus. Aí quando é dia 8 o salário acabou, né? É a minha sina, não tem jeito, é assim mesmo, é assim mesmo. E a gente aceita essas coisas. Será que não precisamos trocar um programa? Será que não precisa? Quantas palavras recebemos de negatividade? Será que a gente não pode tirar da gente? Então, Deus criou o homem. Põe de novo o texto. Deus criou o homem perfeito, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eu creio que esse é o caminho que nós precisamos fazer para voltar ao que Deus tem para a sua vida e o que Deus tem para a minha vida. Irmãos, você precisa pensar, é muito pouco o que a gente está vivendo. Não fica chateado não, mas é muito pouco o que a gente está vivendo. Pastor, você está ambicioso? Não, eu estou inconformado. Eu estou inconformado. Não vos conformeis com este século, porque Deus quer fazer muito mais coisa. Não vamos nos conformar, porque Deus quer fazer muito mais coisas. Vamos trocar nossa mente? Eu fui ensinado a ser carrancudo. Eu fui ensinado a entrar na igreja com a minha mãe. A gente entrava numa igreja, a gente ajoelhava lá na frente e ficava. E eu lembro que eu via o semblante dela. Minha mãe é maravilhosa, minha mãe show de bola. Quem conheceu ela sabe, Dona Odisseia é uma bênção. Mas ela passou algumas coisas para mim. Meu pai também. A ideia de ser um pouco sério, carrancudo, para demonstrar espiritualidade. Eu acredito que Jesus nunca demonstrou espiritualidade com a sua carranca. Mas a gente quer carregar isso porque a gente acha bonito. Mas são coisas que estão aqui dentro, precisa tirar. O trabalho que Deus vai fazer em nossas vidas, você precisa receber isso no teu coração. Eu estou orando por você todos os dias. Eu oro por cada um de vocês, que eu ainda sei o nome de todo mundo. Você precisa entender isso. O trabalho que nós vamos precisar fazer é a renovação da nossa mente de tal forma que a gente comece a criar imagens novas, coisas novas. Tudo a gente cria antes na imagem. A fé, o que ela faz? Ela dá voz à imagem. Você crê antes, não é assim? Quem já sonhou com um carro antes de ter? E ficou lembrando: nossa, aquele carro deve ser bom, hein? Eu estava lendo que ele tem uma suspensão legal. E ele tem esse acessório. Você fica pensando. Eu lembro que algumas situações eu ficava tão ansioso que eu nem dormia direito, porque eu ficava pensando: eu já vi o carro na garagem, né? Aí quando chegava, eu falei: nossa, chegou. Você cria ele antes, você faz uma imagem. Entenda, funciona para as coisas naturais e espirituais. Funciona. Provérbios fala: como você se vê, assim você é. Você precisa ver, você precisa criar uma imagem. Agora repare, quantas imagens negativas nós temos de nós mesmos. Quantas pessoas têm problema de autoestima, de se olhar no espelho e falar assim: não, eu não sou, eu sou horrível, eu sou feio, eu não sou bonito. Eu sou assim, eu sou limitado, eu sou fraco, eu não tenho ânimo, eu não persevero nas coisas, eu não consigo terminar algo, porque foram imagens que foram colocadas em você. Eu acredito que nós precisamos corrigir um curso. A gente corrige o curso
Desculpa eu usar esse exemplo de novo. Eu não piloto avião, mas eu sei que é verdade. O Jorlan é piloto de avião, né, Jorlan? Jorlan é engenheiro de aviação. É verdade, o Jorlan faz assim, Jorlan. Se eu estiver mentindo aqui, você me ajuda para a gente não mentir sozinho, tá? Você me ajuda aí, tá? O pai da Natália, o sogro do Roberto, o seu Cizinho, ele é piloto, né? Uma vez ele me convidou para viajar, né? Aí eu falei assim, não vou não senti no coração, né? Sabe qual é a questão psicológica da imagem? Eu conheci ele antes de ser piloto. Aí eu não acredito que ele é piloto agora, né? Então eu falei, essa parte eu passo. Mas é verdade ou não é, Jolan? Um avião, ele tem tantas coisas eletrônicas, mas o curso da viagem, ele programa com alguns botões lá, não é? Com vários botões. E é verdade que se tiver um grauzinho fora, no voo em si ele não vai perceber, não é? Mas no final ele não vai chegar no destino, não é verdade? Se tiver fora um grau, não é isso? Percebe? No voo geral dá a impressão, tá tudo bem, eu estou indo para aquele... Não vai. O grau está fora. No final não vai chegar lá. Aí você fala, o que está acontecendo? Estou viajando a beça. Tenho horas de voo, mas eu não chego no meu destino. Precisa corrigir, precisamos trocar algumas imagens. Precisamos acreditar em nós mesmos. E parece, quando a gente fala essas coisas, pastor, dá a impressão que é autoajuda. Não, é a ajuda do alto. Não é autoajuda, é a ajuda do alto. Não é auto com U, né, Ivanilde? Mas é a ajuda do alto com L. Por quê, pastor? Porque Deus quer, Ele tem um interesse grande de que nós sejamos curados. E quando a gente é curado, a gente alcança, sabe o que? Uma independência. A Bíblia fala que o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas não é julgado por ninguém. Ninguém pode julgá-lo. Ninguém pode conseguir decifrar um homem espiritual, uma mulher espiritual. Então nós precisamos tratar a nossa alma. Porque quando você tratar a sua alma, Deus vai poder te falar algumas coisas. Eu vejo, sabe o que eu vejo? Eu vejo Deus querendo falar, filho, estou querendo falar tantas coisas com você, mas você não está preparado. Como assim? Você já imaginou que Deus gostaria de revelar algumas coisas a você se você tivesse uma maturidade? Mas tem coisas que Ele fala assim, eu não posso fazer, não posso. Você está tão preso nos seus sentimentos, no seu mundinho. Desculpem, na sua mediocridade, você é tão mediano, você é tão previsível, que eu não posso fazer nada. Tem algumas doutrinas que a Bíblia chama de rudimentos da fé, que a gente precisa aprender e caminhar nelas e nunca mais esquecer, não é, pastor? A gente vai ver doutrina de batismos, por exemplo, o batismo por imersão, o batismo em línguas, não é? A oração, o jejum, a justificação, são doutrinas tão básicas, são chamadas de rudimentos, e tem gente que nem está seguro nisso ainda. Aí eu pergunto, Deus quer falar coisas mais profundas, mas a gente não está preparado. Eu quero dizer a você, vamos corrigir o curso da nossa vida. Recebe o que o pastor está falando agora na sua vida. Começa a trabalhar imagens em você. Começa a trabalhar uma renovação da sua mente. Começa a olhar para você mesmo e falar assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Em Deus eu farei proezas. Ele me ama, Ele escreveu para mim um futuro lindo, Ele já está no meu futuro. Quando nós temos essa convicção, nós podemos caminhar seguros e ajudar pessoas. Aquele contexto eu sei que é outro, mas aquele texto maravilhoso, né, de Romanos fala assim que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Eu sei que o contexto é outro, mas dá para a gente pensar no princípio. Tem pessoas que estão esperando você se curar para poder ajudá-las. Você não consegue nem perdoar uma pessoa. Você nunca vai ajudar uma pessoa, você nunca vai ajudar ninguém.
Porque quando nós ficamos orgulhosos em relação a não perdoar quem nos ofendeu, a gente está com soberba. A gente fala, ele não merece, ou ela não merece o perdão. Eu tive que perdoar pessoas que já nunca mais vi na minha vida. Talvez tenha até morrido já. Mas se eu não me curasse, eu nunca ia poder falar para pessoas, ei, perdoa, libera. Eu não vivi isso, eu não teria autoridade nenhuma. Você percebe? Irmãos, nós estamos presos em algumas coisas. O teu emocional, eu vou dizer aqui, vou falar umas palavras, se for bênção para você, diga amém. Eu creio que Deus quer curar o seu emocional. Eu creio que Deus não quer deixar você raso espiritualmente. Eu creio que Ele tem profundidade espiritual para a sua vida. E aquele nível de fé que a gente falou, da palavra, a gente crê em cura, mas os sinais não andam, não acompanham não. Deus quer aproximar isso aí. A gente ter sinais, prodígios, maravilha. Entenda. Volta aquele texto que eu falei, se der tempo eu vou ler. Falei que ia ler, agora não sei se vai dar tempo. Jesus falou assim, essa casta só sai com... O que é casta? Gênios, tua genética. Não tem nada a ver com o espírito. É a tua incredulidade. Deus quer fazer você entrar em níveis profundos. Deus quer fazer você encontrar o seu propósito nessa terra. Deus quer fazer você ajudar pessoas, ser socorro para pessoas. Deus quer fazer você mostrar sentido da vida para as pessoas. Você vai ser intervenção de quem quer se matar. Você vai ser aquela intervenção. Ei, Deus te ama, para com isso. Vem aqui. Tem um propósito, tem uma vida. Te ensinaram tudo errado, mas vem cá, pode vir aqui. Eu vou falar a verdade para você. Irmãos, não temos mais tempo a perder. Não tem mais tempo. Eu quero que você, quando evangelizar alguém, quando você falar do amor de Cristo para alguém, saiba que pode ser pode ser a última chance dela. Então a gente precisa aproveitar. Eu quero declarar que você não vai ficar seduzido por modismos, mas você vai mergulhar na essência da palavra e da doutrina, ter ela firme no seu coração, ensinar pessoas. Eu quero declarar na sua vida que você vai começar a desacelerar, em nome de Jesus. Desacelerar. Você precisa confiar que quando Deus está no comando, não é o teu esforço que vai fazer muita coisa. Irmãos, tem um tempo que a gente fica maluco em ganhar dinheiro, em pagar as contas, e isso é normal. Mas tem um tempo que o pastor está falando, e se não for o pastor, outra pessoa vai falar, precisa desacelerar e confiar que Ele vai ser o seu provedor. Fazer menos, falar assim, Senhor, eu confio em Ti, é o Senhor que vai me trazer. Você precisa entrar nesse nível. Quem está comigo ainda? Eu já falei que Deus tinha uma conexão plena. Eu queria dizer para você, esse caminho desse relacionamento, Deus tinha uma conexão plena com Adão, que representa a humanidade. Esse relacionamento intenso espiritual, ele continua. Deus abriu de volta o caminho. Ele abriu, tem um texto maravilhoso que diz assim, que Ele abriu as portas da salvação. Quando você lê João 3,16, você entende isso, que Ele de fato deixou as portas abertas. Ele está dizendo assim, ó, pode voltar, tá livre para você encontrar o caminho de volta. Então a gente precisa reencontrar um caminho. Quem está comigo? Reencontrar um caminho. Um caminho, qual é esse, pastor? Bíblia. Você precisa amar essa palavra que você carrega aí. Alguns nem trazem mais, né? Alguns trazem no smartphone, no tablet. Tudo bem, mas você precisa ler, amar. Precisa ler todos os dias. Precisa ter um relacionamento com a palavra.
Nós queremos substituir. A gente quer às vezes ter experiências com Deus, mas a gente não para ler a palavra. Já pensou isso? Eu sei que eu estou falando. Não vou julgar ninguém não, mas eu sei, tem pessoas que não abrem a Bíblia a semana toda. E eu quero falar para você que gosta de postar aqueles versículozinhos, sabe? Versículo do dia. É muito raso. Pastor, mas é a palavra. Amém. Mas precisa mergulhar mais fundo. Precisa ler, precisa fazer com entendimento, com disciplina, para que você comece a aprofundar nos textos, na palavra. Vai fazer um curso de teologia, né, pastor? Tem Stucom ali do pastor, vai fazer um curso com ele, vai fazer o rema, vai mergulhar para que você comece a ampliar os teus horizontes. Repare, quando nós mergulhamos, essa é a principal fonte. Eu não sei porque a gente esquece de falar. A principal fonte é a palavra. Quando você lê e você ama essa palavra, você começa a criar imagens novas. 14 aleluia, 3 amém e 1 aham. Tá bom, já é a maior parte. Imagens novas. Imagens novas. Trocando imagens velhas. Trocando imagens velhas. Lembra de Samuel? Perdão. Lembra de Josué e Caleb? Sim? Era um dos espias? Sim? Tinha quantos espias? 12? 10 foram porque foram criados no Egito, com as imagens de serem aprisionados, com a imagem de quando faziam um barulho de espada, eu falei, será que vão morrer agora? Acordar cedo trabalhando, não é? Vivendo como escravo, subjugado a vida toda. Deus os liberta. Olha o que aconteceu. Eles vão e eles têm uma missão. Ei, vai espiar a terra. O que eles fazem? Eles espiam a terra e falam assim, a terra é da hora. Nossa, mana água mineral e mel. É que eu tenho raiva de leite, irmãos, não liga não, fica tranquilo. Mana, leite e mel. Era a referência que eles tinham, né? Maravilhoso, terra boa, verdejante, vai produzir, é uma terra maravilhosa. Só que tem gigante lá, sem chance. Tivemos uma bela visão, mas não tem jeito de entrar, acabou. É o relatório deles. Agora 2, Josué e Caleb, criados aonde? No deserto. Acostumado com o quê? Com sobrenatural. Coluna de fogo, vendo Deus fazer água sair da rocha, vendo Deus fazendo descer as codornizes. Quer carne? Tem carne aí, ó. Quer pão? Tinha pão. Vendo as sandálias deles não gastarem. Tudo vem no sobrenatural. Imagens boas. Falaram assim, o quê? Essa terra tem gigante lá? Gigante? A gente come com pão no café da manhã. Tranquilo, bora lá. E Josué guardou. É interessante a figura de Josué, porque ele guarda essas imagens a vida toda, não é? E quando ele está velho, ele fala, né? Ele falou assim, eu tenho a mesma energia, eu tenho a mesma visão. Deus falou comigo, eu continuo crendo, eu não mudei. Ele é o mesmo Deus para mim. Eu estou feliz do mesmo jeito que eu estava 40 anos atrás. Você percebe? Deus quer construir em nossas vidas uma visão diferente, uma visão onde Ele fala, é possível, você vai viver. É possível você dizer assim, eu vou viver, não vou morrer. Tem doença na minha família, mas a doença cessou na minha geração. Tinha pobreza e miséria, mas cessou na minha geração. Era um bando de complexados e depressivos. Nada contra o complexado e depressivo. Eles precisam de ajuda. Só que a pessoa com a consciência, ela fala assim, encerrou na minha geração. Não vou ser depressivo, não vou viver quase morrendo o dia todo.
Nós precisamos ter a coragem. E a Bíblia, irmãos, eu posso chamar, parece ser tão simples, a gente fala, tão clichê, não é? A gente fala o manual do fabricante. Quantos pregadores falaram isso? Quantas milhões de vezes eu ouvi isso? Mas ela é de fato o manual do fabricante. Ela vai te trazer imagens do que Deus quer fazer na minha vida e na sua. Nós precisamos nos encher dessa imagem, nos encher. Ela precisa ser a sua regra de fé e prática. Todos os dias, ela precisa te inspirar todos os dias. Não, a gente não tem que buscar coisas novas. Essas coisas são básicas, elas precisam haver no cristão. Elas não pode chegar a um modismo que tire a bênção da tua vida, que é a palavra. Você precisa amar. E os livros são bons, mas só que você precisa amar a palavra mais do que os livros. Você precisa ter um relacionamento com a palavra. Agarra a Bíblia e fala assim: eu vou sozinho, ficar com ela sozinho aqui, porque Deus vai falar comigo. Então, esse é o primeiro caminho de reencontro com as imagens. Esse é o primeiro caminho para nós entendermos que nós somos o quê? Igreja. E nós podemos mudar o mundo, nós podemos andar num nível de milagres que Deus quer que a gente, que Deus quer que a gente viva. Um outro caminho que Deus quer que a gente faça é viver nesse mundo, mas não ser desse mundo. Eu falei na semana passada, vou repetir: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, no reino lá do céu, embaixador eu sou. Né, Márcio? Eu sou forasteiro, eu sou peregrino. A ideia é mais ou menos essa: Deus pode te dar muitos anos de viver aqui, não tem problema, vai ter provisão, não tem problema, mas fique preparado com as malas prontas, qualquer momento Ele nos chama para a glória. Nós cremos no arrebatamento, a igreja vai subir, não vai? Vai subir. Nós vamos embora, qualquer hora a gente vai embora, qualquer hora a gente vai deixar tudo isso aqui aberto. Eu não quero ficar, meu Deus do céu, não quero ficar. Não quero encontrar ninguém aqui. Não vai ter ninguém para fechar a porta. Os crentes doidos deixaram a igreja aberta lá. Imaginou? Esteja pronto. A Bíblia é o primeiro lugar, esse primeiro caminho. O segundo caminho é você entender que você não é deste mundo, não é? Jesus, na oração sacerdotal em João 17, ele fala: eles não são desse mundo, como eu também não sou. Tá certo? O nosso caminho aqui é passageiro, vai ficar um tempinho aqui. Então, vou te dar uma dica: cuidado para você não se prender demais nesse século. Use as coisas, ame as pessoas, mas não fica muito preso, que de uma hora para o outro vamos dar no pé daqui. Um outro caminho é fugir. Vamos fugir de modismos, de movimentos. Posso falar uma coisa? Geralmente a maioria das pessoas está sempre equivocada. Geralmente a maioria das pessoas está sempre equivocada em algum movimento, em algum caminho que elas fazem. Por quê? Porque de fato é a minoria das pessoas que busca realmente uma verdade, que busca entender as coisas, que busca conhecer profundamente alguma coisa. Eu sei que não está escrito na Bíblia Maria vai com as outras, mas não seja Maria vai com as outras. Não vai atrás de movimento, pelo contrário, vai atrás do seu coração, segue o seu coração. Se hoje ouvides a voz de Deus, não endureça o seu coração, porque Deus quer nos guiar em caminhos certos. Deus quer nos guiar em atitudes certas. Se Deus estiver movendo você para perdoar alguém, perdoe. Se Deus estiver movendo você para voltar atrás de uma decisão, volte. Se Deus estiver movendo você para abençoar alguém ou trazer uma paz, faça. Siga o teu coração. Siga o teu coração, mesmo que não seja uma atitude popular, mesmo que as pessoas não aplaudam, não é? Concorde comigo,
você vai ver que as pessoas que seguiram a Jesus, de uma forma geral, foram solitárias. Em algum momento de suas vidas estiveram muito solitários. Sim ou não? Verdade. Eu sei que a gente louva e exalta a comunhão aqui, mas nós precisamos aprender a solitude. Não é solicitude, é a solitude. Ficar um pouco sozinho. Entrar no nosso quarto, ter movimentos conosco mesmos e com Deus. Atravesse um outro caminho, atravesse o doloroso e solitário retorno à vontade de Deus. Talvez seja um caminho doloroso, porque você vai ter que quebrar alguns paradigmas, algumas mudanças. E como eu disse, a grande questão é vencer você mesmo, porque nós somos a maior barreira. Mas Cristo nos deu capacidade de vencer não só o mundo, o diabo, mas a nós mesmos. Então, eu quero dizer a você, não tem um homem e uma mulher preguiçoso ou preguiçosa aí. Tem um homem e uma mulher cheio de coragem, cheio de vontade, cheio de desejo, cheios de projetos. Tem homens e mulheres aí que vão mudar o seu lugar, a sua casa, o seu trabalho, a sua cidade. Deus quer fazer, irmãos, Deus quer fazer coisas aí na sua vida. Acredite, acredite. Comece a falar com Deus. A gente sai de uma pregação dessa, a gente volta para casa. Será que o pastor exagerou, né? Será que o pastor foi um pouco além? Será que a gente não tem que ficar mais humilde na nossa questão? A gente faz essas perguntas, mas eu pergunto a você, você já se perguntou se essa limitação não somos nós mesmos que colocamos em nós? E Deus está querendo falar assim: ei, quando você vai se preparar, eu tenho coisas novas, eu tenho coisas grandes. Atravesse esse caminho, volte. As suas necessidades. Eu sei que é uma coisa que pega, porque as pessoas têm medo de servir a Deus, porque elas falam: quem vai cuidar de mim? Quero dizer a você, o lugar da sua obediência é o lugar da sua prosperidade. A Bíblia sempre mostrou isso. Onde nós obedecemos ao Senhor é onde Ele vai nos suprir. Você entende por que pessoas ficam buscando, procurando coisas e coisas e coisas? Porque elas não estão no centro da vontade. Porque Deus tem falado outra coisa. Ei, o lugar da tua prosperidade é quando você obedece que as coisas acontecem. Deus vai dar isso. A gente lê tanto, não é, amor? Salmo 23, não é? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que acontece? O que acontece? Acredite, mude. Esses dias são dias, a gente está orando muito pela nação, estamos intercedendo pela nação, estamos orando mais intensamente. Eu creio em respostas milagrosas, cremos em tudo isso, mas eu quero que você entenda, é um tempo para a gente olhar para nós mesmos. E a gente não pode, irmãos, eu vou terminar rápido isso aqui. A gente não pode sair dessa situação do mesmo jeito que a gente entrou. Eu não estou falando do culto, porque isso aqui é jargão de culto. Você não vai sair do mesmo jeito que entrou. A gente não pode sair de toda essa situação do mesmo jeito. A gente tem que sair mais intenso, mais resolvido, mais convicto de tudo, mais profundos em todas as coisas. Um compromisso de vida. Não um simples envolvimento, mas um compromisso onde você fala assim: Senhor, pode contar comigo, conta com o meu testemunho, seja por vós, seja pelo meu exemplo de vida, seja pelas minhas redes sociais. Eu vou ser exemplo para as pessoas, eu vou abençoar pessoas vão me procurar. Pode mandar, Senhor, fala com Deus, fala: Deus, manda os aflitos, manda aqueles que estão precisando de pessoas, adolescentes, jovens, vocês precisam se resolver. Em outros tempos, talvez vocês tivessem mais tempo, mas agora acabou o tempo de vocês. Eu vou dar um decreto aqui para todos os jovens e adolescentes dessa igreja.
Pega aí que é coisa boa. Vocês são lindos. Você crê, né, Mateus? Só o Mateus crê. Vou falar de novo. Vocês são lindos. Você tem algum problema de autoestima? De achar que você tem algum problema, que você é feio? Essas coisas são tão fugazes. Deus tem um plano tão grande para usar vocês. A Duda estava falando para mim que sofrendo perseguição na escola porque expôs uma opinião. E se fosse há um tempo atrás, com outros talvez estivesse chorando, ficasse deprimida. Ela estava rindo. Está rindo ainda? Porque vai continuar falando, né? Não vai se calar. Sabe por que tem força aí? Porque você sabe quem você é. Sabe, adolescentes e jovens, não tem mais que ficar achando que você é feia. Existe uma dedicação tão grande, não é? Com a aparência, as redes sociais fazem isso. Mas eu quero dizer a você, eu estou clamando a você, jovem e adolescente, tem algo mais importante a ser feito. Rapaz, o teu cabelo é da hora, tá show, tá bom. E você que não tem cabelo, tua careca é linda, tá tudo bem. Ai, meu nariz é meio chato, tá bom demais. Você quer operar? Não precisa, não dá mais tempo. Chegou o tempo de vocês se levantarem para curar corações. Eu quero começar a ver, irmãos, postagens de vocês nas redes sociais falando assim: Cristo está voltando, galera. Vamos se consertar. Chama os seus amigos, fala com eles. Nós temos uma mensagem. Não se preocupe em namorar. Não queira namorar cedo. Se Deus não quiser que você namore, não namora não. Ah, pastor, você já é casado, né? Pois é, já teve sorte. Se Jesus voltar e você não casar, no céu eu só sei que é melhor, tá bom? Agora, nós precisamos ir para a fonte. Os jovens, os adolescentes precisam ir para a fonte. Vocês precisam ir para a fonte e falar assim: eu sou tudo nele, eu me encontro nele. Tem pessoas me esperando. Tira um pouco o olho de você. E um último caminho, saídas, respostas e direções. Eu tenho no meu coração que Deus vai nos revelar, Will, nesse tempo. Nós estamos debaixo. Quem sabe que a gente está debaixo de palavras proféticas? Quem lembra disso? Não sei se você está na cronologia das palavras, mas eu estou muito cuidadoso com isso. Tudo que alguns profetas têm falado tem acontecido. É específico. Para cá é específico. Só quero dizer a você que a gente vai entrar num tempo, acreditem nisso, creio nisso, peguem conosco. Nós vamos entrar num tempo de muitas e muitas respostas, muitas direções claras, muito claras do que fazer. E nós vamos encontrar muitas saídas de situações. Eu estou falando de resoluções de situações. Mas esses caminhos, eles vão ser encontrados num quarto de oração, num quarto onde você vai experimentar o sobrenatural, num quarto onde nós vamos ser tratados na nossa personalidade, onde o Espírito vai nos tratar. E você sabe, tem algumas pessoas aqui que estão precisando recuperar a vida de oração. Tinha pessoas que eram intensas e perderam isso. E Ele só vai fazer se a gente recuperar esse tempo de oração. Eu gosto desse texto de Efésios 3:20 que diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós.
A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. É tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele, e você vai ficar, a sua imagem transformada, ela vai ser um receptáculo muito maior para refletir a imagem de Deus. Eu vou tentar falar de uma outra forma. Quando a gente for e se deixar ser tratado pela palavra, a gente vai refletir muito melhor a figura de Cristo, quem nós somos, a nossa missão, o que nós temos aqui. Eu quero orar por você, feche seus olhos. Nós vamos cantar aquela canção que vocês cantaram no medley, mas eu quero só a primeira canção, pode ser? Eu fiquei com aquela vontade daquela parte. Eu vou descer no monte, eu vou com aquela parte, dá para cantar? Ou vocês não passaram? Tá bom, sem problemas. Glória a Deus. Como que é a música? Eu vou subir no monte? Hã? Não, mas aquela parte que eu cantei, eu vou descer. Subir no monte. Aleluia. Estava quase ali, né? Estava pertinho. Aleluia. Vou fazer uma pergunta. Não vou enrolar aqui, não. Vamos terminar logo. Só vou fazer uma pergunta. Você sente a presença de Deus? Você sente que Ele não está te cobrando nada? Ele está querendo assim uma interação tão perfeita. É como se Ele estivesse do seu lado aí. Deixa eu te abraçar, deixa a gente. Esse Jesus, irmãos, Ele orou em João 17, é profético isso. Pai, faz-nos um, para que o mundo saiba que enviaste Jesus. E Ele fala, eu tenho uma comunhão com o Senhor, como eu e tu somos um, e Jesus e o Pai eram um perfeitamente. Mas Ele ora para que essa presença, Jesus, os pequenos Cristos, seja tão clara, seja tão viva nas nossas vidas, que o mundo comece a falar assim, ei, vocês têm algo forte, algo diferente. Eu disse essa manhã, são tempos trabalhosos, sim ou não? A Bíblia fala de tempos trabalhosos. Tem gente que estragou o caminho dos verdadeiros cristãos. Convenhamos, evangélicos e cristãos de uma forma geral estragaram caminhos. É um caminho de volta, mas é um caminho onde nós podemos voltar e recuperar o sobrenatural, recuperar a vida, recuperar as coisas que Deus tem para a nossa vida. Deus quer fazer nas nossas vidas. É tudo sobre Ele. Quem está sentindo a presença do Senhor? Quem está sentindo? Quem está entendendo que você não deve mais nada para o Senhor? Eu quero dizer a você, você não deve mais nada para Ele. Você foi justificado. Agora, vamos fazer um caminho de volta, para que essa imagem de Cristo seja refletida em nossas vidas. O que eu faço, pastor? Vamos trocar as imagens antigas, vamos trocar os caminhos antigos, os pensamentos antigos. O apóstolo Paulo, ele diz assim, levando todo pensamento preso, cativo, amarrado à obediência de Cristo, porque tem pensamento que te atrapalha. Por isso que eu falei que a sua maior luta vai ser com a sua mente. Então você precisa falar assim, eu sou aceito, eu sou amado, não devo mais nada para o Senhor e Ele me ama. E essa interação vai fazer com que cada dia mais eu seja parecido com Ele. Cada dia mais você vai ser parecido com Ele. Amém? Feche seus olhos. Glória a Deus. Aleluia.
Homens e mulheres que vão tirar força onde parece não haver. Poderosos em Deus, com feitos notáveis. Um poder de influência tão maravilhoso, alcançando as necessidades. Unções diferenciadas, alcançando a necessidade das pessoas. Tem pessoas aqui que vão receber uma percepção de grito de clamor. Vocês vão perceber pessoas gritando no Espírito, gritando, pedindo ajuda. E vocês vão ser a ajuda de que elas precisam. Irmãos, se preparem, porque a unção de Deus crescendo nessa igreja, crescendo em nossas vidas, ela vai atrair muitas pessoas. A unção de Deus vai atrair pessoas. A unção de Deus vai mostrar: aqui tem cura, aqui tem tratamento. Quando tentarem deixar você fraco, o Senhor vai te fazer mais forte do que você era. Está cessando essa noite bocas tímidas. Eu estou falando com adolescentes e jovens. Está cessando bocas tímidas. Temor, retração, está cessando. Você vai se levantar de uma forma corajosa. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: eita, da onde ele tirou essa força? Ninguém mais vai te calar, ninguém mais vai intimidar você, mas você vai se levantar com autoridade, coragem. Deus está projetando a imagem de um leão dentro de você. Não é mais um gatinho, é um leão dentro de você. Só o rugido vai espantar o inimigo. Só o rugido. Habilidade. Habilidade. Para subir o monte. É o monte da oração, o monte da revelação. Tempo novo, coisas novas. Irmãos, esse tempo está nos marcando para sempre. Aleluia. Choro, louvor, meia, choro, lapradas. Nós estamos falando de eternidade. Esse tempo está nos marcando para a eternidade. Eira, mas choro.
eu declaro aqui, acabou a vergonha de testemunhar. Cristãos que não têm vergonha de orar num restaurante, tua vergonha vai embora hoje. Você vai ter coragem de orar a respeito dos alimentos, testemunhando. Essa unção vai chamar, vai atrair pessoas. As pessoas vão ter coragem de pedir que você ore por elas. Ora, aleluia. Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!